Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para glória de Deus, revelar um pouquinho, das coisas, dos mistérios de Deus para vocês. Irmãos, eu recebi muitas perguntas, foram muitos irmãos que me fazem, perguntas, porque eu deixo meu WhatsApp embaixo do vídeo, para as pessoas que quiserem fazer perguntas, pessoas que tiverem curiosidade de algum assunto, bíblico, que podem me fazer. Eu demoro um pouco para responder, confesso, porque eu fico juntando quantas pessoas, que vão perguntar sobre aquele assunto, para mim fazer um estudo mais minucioso para passar para vocês. E as pessoas estão me perguntando sobre é pecado adorar Maria? Porque a gente sabe que os católicos e outras religiões também, tem muitas religiões, não é só o catolicismo, mas tem muitas outras religiões que adoram a Maria. Eles têm a Maria como uma figura santa, E veio para mim essas perguntas, se é pecado adorá-la. A Bíblia, ela é bem enfática nesse assunto, então eu creio que ela não deixa dúvida. Mas infelizmente o diabo ele tem colocado muitas dúvidas na cabeça das pessoas, por falta de conhecimento, por falta de mais de uma santidade espiritual entre o homem e Deus, faz com que o homem venha a pecar. É por isso que o próprio Deus disse assim, erreis, pequeis por não conhecer as Escrituras. Então, muitas das vezes nós fazemos coisas erradas, achando, que aquilo é o certo, e não é. Vamos falar sobre a Maria, a adoração a Maria, porque muitos veneram, muitos a têm como uma pessoa santíssima, uma pessoa que faz milagres. E eu quero explicar em detalhes o que aconteceu, por que essa adoração a Maria. Se ela é uma adoração lícita diante de Deus ou se é uma adoração profana diante de Deus. Muitas das vezes a gente está pensando, muitas das vezes você faz algo, irmãos, que aos seus olhos você acha que está fazendo bem. É como dar o dízimo, como eu já falei aqui no canal. Às vezes você dá o dízimo, só que o seu dízimo é ilícito, só que o seu dízimo é defeituoso. E você tem aquilo entre você que você está fazendo certo, está levando o seu dízimo à casa de Deus. E muitas das vezes você está levando um dízimo defeituoso e Deus não aceita. Então Deus rejeita aquele dízimo que você está dando. Talvez você pense assim, Deus, eu estou dando e Deus vai me abençoar. Não, irmão, Deus não te abençoa. Deus não abençoa. Por isso que muitos males acontecem com a gente, por falta de conhecimento, por falta da verdade, de ter esse estreitamento, com Deus. E o próprio Deus, ele disse, que ele ia revelar a palavra dele para os fiéis, para os verdadeiros adoradores. Não é para qualquer pessoa. Tanto que ele usava muito em parábolas quando Jesus andou aqui na Terra. Ele abria a boca dele só para falar em parábolas. E as pessoas não entendiam o que ele falava, Aquilo ali, tudo que ele falava ali era mistério para os próprios discípulos dele. Ele mesmo, depois ele tinha que ficar à parte, ele ia pregar, explicar aquela parábola para os discípulos dele. Porque os discípulos dele ainda não tinham esse conhecimento tão estreito com ele. Eles sabiam que existia um Deus, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles não tinham essa ideia, esse entendimento que as coisas de Deus não era para qualquer pessoa. Então Deus não revelava as coisas dele para qualquer pessoa. E como essa adoração a Maria, ela veio também de uma palavra que Jesus proferiu, mas só que as pessoas não entenderam, compreenderam de forma errônea. E até hoje nós vimos as pessoas dessa forma, sendo que a Bíblia é bem enfática nesse assunto, quando o próprio Deus, lá nos mandamentos de Moisés, que ele falou, adorarás somente a Deus, não terás imagens de escultura
escrituras, não encurvará diante dela. Então, quando você ouve essa palavra, quando você ouve essas leis que Deus passou para que o homem viesse, né, a obedecer, a gente vê, a gente percebe o que Jesus falou lá quando ele veio. As parábolas, todas aquelas parábolas, a gente tem uma noção do que é Deus, como devemos adorá-lo. Então, eu quero chamar a atenção sua, pegue sua Bíblia agora, eu quero que você leia junto comigo, para depois não falar que eu estou falando coisas ilícitas aqui, né? Pega sua Bíblia em João 19, versículo 25, vamos ler. Eu quero que você leia junto comigo, tá? Como esse vídeo é gravado, você pode dar uma pausa, buscar a tua Bíblia e vir conferir comigo diante da tua Bíblia o que eu tô falando aqui, tá? Para depois não falar que eu fico falando coisas errôneas. Porque eu sou assim, quando eu ouço um pregador falar, eu confiro o que aquele pregador está falando dentro da palavra de Deus. Às vezes, se eu tenho certeza que ele está falando a verdade, aquilo que ele está falando é verdade, eu nem procuro. Mas quando eu vejo que ele está falando insânia, eu vou na Bíblia procurar se realmente é aquilo. E eu, infelizmente, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, porque tem muito pregador aí profetizando a palavra de Deus de forma totalmente equivocada. Às vezes eles citam versículo da Bíblia que nem existe. Até como fala, em conteúdo de dissertação, eles fazem eles citam versículo da Bíblia que não existe. Eles falam, talvez você fala, mas que versículo da Bíblia que eles falam que não existe? Às vezes eles estão falando uma coisa e fala assim, lá em Samuel 13:5 fala assim, assim, assim. Aí você vai lá no Samuel 13:5, não é nada daquilo que ele está falando. Não é nada, não tem nem, está passando longe o assunto daquilo que ele está profetizando para você. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então quando você já pegar uma palavra, alguém profetizando uma palavra, para mim é o seguinte, quando eu pego uma palavra, a pessoa já começa erroneamente no capítulo, no versículo que ela falou, eu já nem continuo mais assistindo o vídeo dela. Para mim já perde toda a credibilidade. E tem muitos irmãos pastores, pregadores aqui no YouTube que fazem isso. Eles fazem só para aguariar, né, a pessoas, né, no vídeo deles. Tem pessoas que você olha o quanto de visualizações que eles têm, milhões, 128 mil, 300 milhões. Teve uma aí que eu vi, ela tá com 328,100 mil visualizações. Só que você vai olhar o conteúdo do que ela está falando, ela fala lindo, maravilhoso. Se você ouvir a mensagem dela, você fala, nossa, essa mulher é muito consagrada. Mas só que as citações que ela fala não condiz o que a Bíblia diz. Não condiz. Ela fala o que o povo quer ouvir. Ela não fala o que está na Bíblia. Esse é o erro das pessoas. As pessoas não pegam o que está na Bíblia, não vai conferir se aquele pregador está pregando a palavra verdade. Por isso que eu chamo a atenção sua. Todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu chamo você. Tem pessoas aqui que você olha assim, você dá credibilidade para ela. Você, pela palavra que ela fala, que ela transmite, ela passa uma credibilidade para você. Mas quando você vai conferir essas palavras, elas são palavras enganadoras, são palavras que te levam ao erro, te levam a pecar e levam uma multidão, arrastam uma multidão. E Deus não toma para o inocente, nem você que está acompanhando ela e nem ela que está pregando a palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero ser bem enfática nesse assunto, por favor. Vocês, todas as vezes que vocês forem ouvir uma pregação, esteja com sua Bíblia do lado, para ver se aquele pastor está pregando diante da palavra de Deus, tá bom? Então eu vou ler aqui, olha,
João 16, versículo 25. Vamos ver o que está falando nesse versículo para me passar para vocês uma verdade. Eu não quero passar para vocês mentira, eu não estou aqui para passar mentira, eu estou aqui para passar a verdade dentro da Bíblia. Aqui diz assim: perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e perto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis o teu filho. O discípulo amado que a Bíblia fala era Lázaro. Lázaro que amava muito, Jesus que amava muito Lázaro. Tanto que quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele chorou quando ele viu Lázaro no caixão. Ele chorou. E ele ressuscitou Lázaro, porque ele amava tanto Lázaro. Ele tinha uma ligação muito forte com Lázaro. E aqui ele vira para a mãe dele e fala: olha só, vendo Jesus sua mãe e perto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois, ao discípulo, ele falou: eis aí tua mãe. E a partir dessa hora, olha, presta atenção, a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui é uma parábola. Jesus ele ilustrou a mãe dele e o discípulo. Olha como que ele usou. Ele usou a mãe e o discípulo, porque a mãe dele era coisa sagrada para ele. Até para nós, né, hoje. Uma mãe, você jamais vai fazer alguma coisa com sua mãe. E nem com o seu amigo que você ama muito. Isso aqui, irmão, é uma parábola. Não é que Jesus estava falando: mãe, filho, adora a minha mãe, venera a minha mãe, cuida da minha mãe. Ele não estava dizendo no sentido material, no sentido terreno, mas ele estava explicando numa forma espiritual. Nós temos que ser inteligentes para entender essas coisas. Veja em João 15. Vamos aqui, eu estou falando com você, João 15, versículo 26. Diz assim: quando vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele provém, ele dará o testemunho de mim. Quando Jesus chega para a mãe dele e fala: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Nessa hora, quem ele está trazendo para a terra? Ele está trazendo para a terra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é em forma de mulher. É como se fosse uma mulher. Por isso que a Bíblia, Deus, ele deu à mulher essa autoridade de ser mãe. Porque a mãe, ela cuida dos filhos. Quando Jesus falou para Lázaro: Lázaro, eis aí tua mãe, ele está dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, eis aí os teus filhos, a quem Deus me deu, cuida deles, protege deles. Porque o Espírito Santo, ele é como se fosse um sexo feminino. Quando Noé, ele quis saber se já tinha parado a chuva, ele enviou uma pomba. A pomba é o sexo feminino. Ele envia a pomba para saber se está chovendo ou não, para abraçar. Então, irmãos, isso tudo é parábola. Essa passagem aqui, quando fala da Maria, não é que ele está falando para nós, humanos, começar a venerar Maria, começar a adorar Maria, pedir as coisas para Maria, não. Erroneamente, quem adora Maria ou outros santos
porque nós somos humanos. Nós não somos dignos. Ninguém aqui na terra é digno de adoração. Nenhum homem. A própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Se eu confiar na Maria para ela me dar alguma coisa, eu estou sendo amaldiçoada. Se eu confiar no Pedro, como muita gente adora Pedro, venera Pedro, Pedro, tantos outros santos que eles inventam por aí, eu estou indo contrário à palavra de Deus. Você está entendendo? Eu estou indo ao contrário, eu não estou indo de frente com a palavra de Deus. Eu estou indo ao contrário. Porque Deus mesmo, ele disse: não terás outro deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura que está no céu, nem na terra, nem de homens, nem de animais, nem de nada. Ele nos proíbe esse tipo de adoração. Um salmo 70. Vamos lá, Salmo 78, versículo 2. Abrirei minha boca em parábolas e revelarei enigmas do passado. Quando Jesus ele veio proferir essa palavra, chamando a atenção, né, quando ele falou sobre a Maria, ele está dizendo isso. Que nós, quando ele desceu, né, o Espírito Santo, quando ele falou essas palavras para Maria, ali era uma simbologia. Ali era que o Espírito Santo ele estava entregando, o Espírito Santo ele estava nos entregando a competência, né, de cuidar de nós, ele estava entregando para o Espírito Santo. E ele falou também: filhos, eis aí tua mãe. Que agora, quem vai cuidar de nós é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, da sabedoria. Pode ver que ela é tudo feminino. É sabedoria, é conhecimento, é verdade, é toda palavra feminina. Pomba, tudo que diz respeito ao Espírito Santo, você pode perceber que tudo que fala sobre o Espírito Santo é algo feminino. Pai, Filho e Espírito Santo são uma trindade. O Espírito Santo é uma trindade feminina. Porque quem que ama mais o seu filho? O próprio Jesus falou, né, que ele amava, né, que uma mãe, ele deu uma referência, né, do amor de uma mãe para o filho, que ele tinha mais amor por nós do que uma mãe para um filho. Então ele tem essa referência muito forte, muito nítida, né, também. Então nós não precisamos ficar naquela mesmice de que essa palavra aqui é verdadeira, nós temos que adorar Maria. Não, porque ele falava desde o início ele falava em parábolas. Vamos ler aqui Salmo 13, vamos ver o que está dizendo para nós. Salmo 13, 34. Todas estas coisas disse Jesus ao povo por parábolas, e nada lhes falava sem usar parábolas, para que cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus, ele abriu a boca dele. Ele só falava em parábolas para que nós viéssemos, né, buscar o reino de Deus, porque só quem ama a Deus, que tem interesse nas coisas espirituais, é que vão entender, porque essas coisas estão ocultas, essas coisas são para os filhos de Deus, as coisas ocultas. Ele não revela a qualquer um, porque se ele revelar a qualquer um, eu estou revelando isso para vocês, Deus está revelando isso para vocês, porque nós estamos no final do tempo. Por que só agora que Deus está revelando? É porque os homens estão doentes e espirituais. Há uma enfermidade muito grande, uma lepra, um câncer muito grande.
Essas doenças malignas que a gente vê aí tudo é por falta é por falta de conhecimento espiritual da palavra de Deus. Aqui em João 16 diz assim: mas eu vos digo a verdade, e é para o vosso bem que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu enviarei para vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tá vendo? Hoje o Espírito Santo, ele está revelando que o Espírito Santo, ele está em forma de Maria. É como se fosse a Maria, né? Quando Deus fala da Maria, que eis aí Maria, o teu filho, eis aí filho, a tua mãe. Então é o Espírito Santo, é o Consolador. Nós temos que entender isso, temos que adorar o Espírito Santo, temos que venerar o Espírito Santo, não porque o Espírito Santo ele não veio em forma de nada. Você não vê Espírito Santo em forma de nada. Tem isso aqui, vamos ver, o Espírito Santo é um animal, é um leão, vamos adorar aquele leão, porque aquele leão é a imagem do Espírito Santo. Não. E é incrível que não temos figura de Deus, não temos figura de Jesus. Esse Jesus que todo mundo apresenta à sociedade é um Jesus fictício, é uma imagem fictícia. Eles fazem essa imagem por causa, observando o povo daquela época como era. Então eles trazem uma imagem fictícia de um ser humano, né? E coloca a goela abaixo do povo, vamos dizer assim, para que o povo venha adorar aquela imagem. E o Espírito Santo, ele veio como pomba, simbolizando que você pode perceber que a simbologia do Espírito Santo é a pomba, no sentido porque ele apareceu mais, o Espírito Santo apareceu mais por esta forma, não que ele é uma pomba, tá entendendo? É pelos animais, por isso que eu falo para vocês que nós devemos ter muito respeito, cuidar, criar os animais, cuidar deles, proteger eles, porque Deus habita também nos animais. Os animais é uma criatura de Deus. Assim como nós também somos criaturas de Deus, os animais também estão aí. E Deus nos deu nos incumbiu de proteger eles. Eles estão sujeitos a nós. Mas nós não podemos escravizá-los, judiar deles, bater neles, deixar eles passar fome, porque nós somos os mandantes deles. Você já imaginou se, como Deus, ele deu o Espírito Santo para cuidar de nós? Agora o Espírito Santo vai nos... eu vou pegar aquele povozinho lá da terra, vou matar todo o povo lá da terra. Que agora eu tenho o poder, eu vou matar todo aquele povo lá da terra. Vou judiar daquele povo. Não. O Espírito Santo é uma mãe. Ele não importa, ela não importa se você é bom ou mal. Ela sempre está te orientando, porque o papel dela é te orientando. O papel do Espírito Santo, vamos dizer assim, eu estou falando dela em forma de mulher, porque Deus, ele colocou o Espírito Santo em forma de uma pessoa feminina, de algo feminino. Então, por isso que eu estou falando isso para você.
A obrigação do Espírito Santo é trazer a palavra de Deus, é confortar, é dar entendimento, é dar compreensão. Responsabilidade do Espírito Santo, do que ele é um consolador. Ele veio para nos cuidar de nós. Ele não veio para nos trazer maldade. Ele só veio para cuidar, para alertar, para nos dar entendimento, conhecimento, para trazer a verdade aqui nessa terra, para espalhar a verdade nessa terra. Então, é por isso que Deus, nós não veneramos Maria. Maria foi simbolicamente. Ela só foi usada simbolicamente no sentido que o Espírito Santo, que é a Maria. Porque tanto que, como que você vai falar, Maria, Jesus ia falar, eis aí o teu filho para toda a humanidade. Cuida dele, Maria. Se fosse assim, Maria não tinha morrido. Maria morreu. E como que algo que morre vai te dar vida? Você está entendendo? Então é muito lógico isso. É muito lógico. Como que uma coisa que morreu vai trazer vida para quem está na terra? Se ela não teve vida nem para ela. Porque ela morreu, ela não ressuscitou como Jesus. Ela não ressuscitou como Jesus. Ela não é o Espírito Santo. Ela não é o Espírito Santo. Então nós temos que ter essa lógica, esse pensamento. Essa pessoa morreu. Essa pessoa, ela veio a essa terra, mas ela morreu. Ela teve os dias delas aqui, morreu, já acabou. Então, irmão, nós temos que ser inteligentes. Não adora nenhuma imagem. Porque foi imagem feita de homens, ou referência, né? Tá lhe dando aquela referência a alguém, a algum homem. E você pode perceber que quem faz isso é só uma denominação aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, no mundo, né? Que é a Igreja Católica. Que ela faz essa reverência. Mas só que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Deus amaldiçoou. Isso é muito sério. Então os mistérios de Deus é para aqueles que andam na presença dele. Se você acredita ou não no que eu estou te falando, tudo bem. Se você não acredita, eu peço que o Espírito Santo te ilumine. Vai te revelando a você sair dessa escuridão. Porque quando a gente não conhece a verdade, a gente vive na escuridão, vive nas trevas. Mas hoje, a luz entrou na sua casa. A luz entrou na sua vida. Então comece, a partir de agora, a não venerar essa mulher ou outros santos que a Igreja Católica ou outras entidades espirituais, religiões que adoram imagens. Nós vemos os 10 mandamentos, onde Deus diz nos 10 mandamentos que era para nós adorarmos a Deus sobre todas as coisas. E não farás para ti imagem de escultura. Isso ele foi bem enfático. Isso está nos primeiros capítulos dos 10 mandamentos. É isso que ele nos deixou escrito. Então, espero que eu tenha respondido vocês dentro da palavra e que agora vocês tenham uma libertação espiritual e que o Espírito Santo chegou até vocês. Eu espero que vocês agarrem essa mensagem, transmite essa mensagem para que outros venham sair da escuridão. Porque é terrível, irmãos, a gente ver pessoas adorando imagens. A gente sabe que aquela pessoa não tem conhecimento, ela está ali, está adorando por falta de conhecimento espiritual. Porque ela não tem buscado o reino de Deus conforme a justiça, conforme Deus pede. E Jesus, ele nos disse claramente que nós devemos
que a revelação dele não era para todos, era só para aqueles que buscassem ele em espírito e em verdade. E é isso que nós temos que buscar o Espírito Santo em espírito e em verdade. Quando a gente vê o livro de Cantares de Salomão, Cânticos de Salomão, né? Você vê quando Deus está... Aquilo ali é uma referência entre o Espírito Santo e o povo de Deus. Todos aqueles versículos dos cânticos os versículos do livro de Cânticos, todos eles estão referenciando o povo, o homem e o Espírito Santo. Porque nós temos que ser unidos com Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Eu termino aqui. Se você tiver mais alguma dúvida ainda sobre essa questão, que você pode mandar as suas perguntas aqui para o meu WhatsApp, que fica sempre aqui embaixo. E que nós devemos, a cada dia, buscar o reino de Deus. Procurar a sabedoria. A Bíblia fala que a sabedoria, nós temos que procurá-la todos os dias. Todos os dias nós temos que procurar a sabedoria, para que a gente não fique iludido com as coisas do mundo, para que a gente venha sair dessa escuridão, trazer luz para a nossa vida. Porque quando a gente anda na escuridão, quando a gente não tem conhecimento, as coisas ficam como fosse uma neve na nossa frente, uma nuvem. Nós não enxergamos. Às vezes até enxergamos, mas nós não cremos. Às vezes as coisas estão bem nítidas aos nossos olhos, mas nós não cremos nas palavras. E a Bíblia fala que temer a Deus, andar na presença de Deus, buscar o conhecimento, é tudo para o homem. Olha bem o que a Bíblia fala. Temer a Deus é tudo para o homem. Essa palavra é muito forte. Se você parar para pensar no que essa palavrinha fala, temer a Deus é tudo para o homem. Temer o quê? Temer tudo o que ele falou. Se ele falou, não adorar as imagens de escultura, como que eu vou adorar Maria? Como que eu vou adorar Pedro? Como que eu vou venerar uma pessoa? Se ele disse para mim que maldito aquele que confia no homem. Essa pessoa é um homem. Essa pessoa é um ser humano. Ele está dizendo isso para você. Maldito o homem que confia no ser humano. No homem, por isso que ele falou. E como que eu vou adorar uma pessoa que Deus está me amaldiçoando se eu adorar? Então o temor do Senhor é o princípio de tudo. É o princípio da sua liberdade. É o princípio da sua vida. Do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua busca. Para onde você quer ir? Porque só tem dois lugares, o céu ou o inferno. E Deus, Ele é bem enfático
ele falou para nós que todos nós morreremos aqui nessa terra. Todos nós morreremos. Nós vamos morrer. Todos esses ídolos que, entre aspas, o povo venera, foi um ser humano como nós. Eles não teve a vida deles eternamente. Eles não, até para vocês terem uma noção, Elias, ele não morreu. Ele subiu ao céu, ele foi transladado. Mas para ele, porque o homem tem que morrer. Todo homem tem que morrer aqui na terra. O próprio Jesus morreu. Todo homem tem que morrer. João Batista, aí Elias veio como João Batista. Essa passagem de translação você não entende, você não vai compreender agora. Eu ainda quero fazer uma live sobre isso, para que vocês venham compreender o que é isso, o que aconteceu com Elias. Ele veio, voltou aqui nessa terra. Ele voltou para cumprir que todo homem tem que morrer. Ninguém sai dessa terra e vai para o céu automaticamente. Ele tem que morrer. Porque Deus te deu o Espírito, do pó você veio e do pó você vai voltar para a terra. Só que pertence a Deus é só o seu Espírito, mas o pó fica na terra. Tanto que o diabo, ele quando ele vai fazer, ele exige que a pessoa venha fazer oferendas para agradar ele, para você subir de hierarquia no satanismo. O demônio, ele exige que o cavalo dele, vamos dizer assim, a pessoa, né, que está fazendo esse ritual, essa pessoa venha a comer carne apodrecida. Eles vão no cemitério. Quem já fez e quem faz sabe do que eu estou falando. Então, se você quer algo muito grande, para você alcançar essa grandeza, esse milagre que o diabo vai dar para você, você tem que fazer um sacrifício. E esse sacrifício não é nada fácil. É um sacrifício que você tem que comer carne humana, carne apodrecida. Então, a carne humana, ela é da terra, é terrena, é do diabo. Então, esse corpo aqui nosso, quem vai comer ele? Pode comer, diabo, pode comer à vontade carne apodrecida, porque você é porco, você é nojento, que o diabo, ele é nojento. Ele gosta de escuridão, ele gosta de sujeira, muita sujeira. O lugar que tiver mais sujo, você pode ver, a pessoa é mais escravizada pelo demônio. Então, você entra numa casa que está muita sujeira, que está suja, que isso aí é do demônio. Aquilo ali habita demônio naquela casa. Você pode perceber isso. Uma rua, uma cidade que tá muito suja, ali tem muitos demônios atuando naquele lugar. Porque Deus é luz, Deus é claridade. Até nessas igrejas, eu sempre falo, repito e vou falar, podem falar de mim, mas, irmãos, igreja que está na frente, assim, de cara, você entra dentro da igreja, está o quê? Pintado de preto. Preto é escuridão, porque Deus é luz. Se você vê o tabernáculo que Deus construiu, ele não colocou nada preto, ele não exigiu que ninguém colocasse nada preto. Cor preta no tabernáculo, não tem, você não vê. É só coisas lindas, maravilhosas, coisas brancas, coisas resplandecentes. Então, você está seguindo uma religião dessa por falta de conhecimento da palavra. Desculpa falar, mas é por falta de conhecimento da palavra. Você está indo para onde? Você está levando a sua vida, você quer na sua vida para quê? Você quer escuridão na sua vida? Se a sua vida está uma... Vou falar uma palavra aqui que eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Se sua vida está desgraçada, culpa sua.
Você está trazendo a escuridão para dentro da sua casa, para a sua vida. Quando você vai num templo evangélico, que lá tem aquela parede enorme, preta, o povo vai tudo de preto, você está procurando o quê? Você está fazendo cerimônia, cerimonial. Você está fazendo ritual para os demônios e você não está sabendo. Procura saber, irmãos, procura saber. Procura saber como que o diabo age, como que funciona as coisas do demônio, para você não se igualar com ele. Porque qualquer imitação não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Você tem ali uma imitação, ali trazendo alguma coisa ali, isso aqui, uma imagem, uma cruz, uma coisa assim na sua igreja. Tem gente que coloca uma cruz bem grande. Ah, estou simbolizando Cristo, mas Deus, o próprio Deus, ele disse para nós não fazer imagem de nada. Ah, mas aquela imagem, aquela cruz simboliza Jesus. Não, não simboliza mais Jesus, não. Não simboliza. Nós não devemos olhar para aquela cruz como se estivesse olhando para Deus. Não devemos olhar como se estivéssemos olhando para Jesus, o sacrifício que Jesus fez por nós. Nós temos que ter só em mente que um dia ele morreu, mas um dia ele ressuscitou. Hoje ele está vivo. Hoje ele está no céu. Hoje ele está poderoso. Então você tem que olhar para Jesus como um guerreiro, com uma espada desembainhada, uma chave, sabe? Não é com aquela cruz que você dá até pena, né? Você olha assim, vê aquela cruz enorme, dá até pena. Não é isso. Então aquilo traz uma imagem que... a cruz traz uma imagem de quê? De derrota. Não sei se você já percebeu isso. Dá uma imagem de derrota, uma imagem... Não, você não tem que imaginar essas coisas. Você tem que imaginar aquele homem valente, poderoso, né? Que é isso que Jesus é. Porque para alguém estar assentado do lado de Deus, esse ser tem que ser um ser muito divino. Tem que ser um ser. Nem nós que somos humanos vamos ter esse privilégio de sentar à mesa com Deus. Nós podemos sentar à mesa com Jesus, como Jesus falou, né? Que nós vamos sentar, ele vai sentar na mesa conosco. Com Jesus, mas com Deus não. Porque Deus, ele fica num patamar tão alto, que não está no nosso alcance. Mesmo quando você for para o céu, você não vai assentar. Você não vai ter esse direito talvez você não vai ter... Nós temos esse direito de conhecer quem é Deus pelas coisas que ele construiu, pelas coisas que tem no universo. A gente sabe quem ele é. É um ser poderosíssimo. É um ser muito respeitado por todas as entidades, tanto as entidades celestiais como as entidades malignas. Eles respeitam muito. Ele tem autoridade sobre tudo e todos. Então nós temos que respeitar. Então essas são o caminho que ele nos ensinou. Ele nos disse isso. E para você ver que a palavra dele é tão séria, é tão assim rígida, você pode ver, você pode ler a Bíblia, você vai ver milhões de passagens, tá? Eu falo até milhões de passagens que você está vendo que a mão de Deus está sobre o homem teimoso, o homem desobediente. E ele julga. Ele julga você. Você não recebe bênção de Deus quando você está na escuridão. Quando você não está no caminho dele, ele não te dá bênção. Porque ele é rígido. Tem gente que fala assim, a figura de Deus é uma figura muito rígida. Tem pessoas, eu já vi pessoas que não têm entendimento e falam asneira. Fala que Deus é o demônio. O próprio demônio fala que Deus é o demônio. O próprio demônio. Não. Deus é um ser que ele é respeitado, ele tem que ser respeitado. As pessoas têm que respeitá-lo. Ele exige respeito. Ele é muito bom, muito misericordioso, porque
se ele não fosse misericordioso, ele não traria o filho dele aqui na terra. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ele nos ama tanto, irmãos, tanto, que deu o seu único filho, o único filho dele. Então é Deus, Filho Jesus e o Espírito Santo como fosse uma mãe. E é a mãe, o Espírito Santo é a mãe de Jesus. O Espírito Santo, porque o próprio Jesus falou: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Nos apresentando. Naquela hora ele nos apresentou o Espírito Santo. Em figura de quê? De uma mulher. Em figura de uma mulher. Aí você vai falar assim para mim, mas tem passagem na Bíblia que fala que Maria seria bem-aventurada quando Isabel veio vê-la, né? Que falou: você será bem-aventurada entre as mulheres. Ela é bem-aventurada porque ela trouxe, ela gerou um ser divino. Então ela é bem-aventurada nesse quesito. Ela é bem-aventurada, a palavra vai ser bem-aventurada e ser, como fala, de adoração, é uma coisa muito diferente. Toda mulher, ela traz no ventre esse poderio de trazer ao mundo boas novas. E cabe à mulher cuidar, proteger dessa semente que ela cria dentro dela, de trazer para que o mundo venha conhecer um filho que ela gerou. A responsabilidade da mulher em colocar filho no mundo é muito grande. E se a mulher coloca filho no mundo e dá o seu filho para alguém, ou vende seu filho, ou não cuida do seu filho como deve ser cuidado, essa mulher padece. A própria Bíblia fala sobre isso. Quando a mulher faz um aborto, a pior coisa da vida dela. Toda mulher que fez aborto sabe o que eu estou falando. Quando a mulher perde um filho, é a pior coisa da vida dela. Aquele filho é insubstituível. Por isso, olha só como tem tudo a ver. Por isso que Jesus falou que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Quando um filho volta para o seio do pai, do lar, a mãe vai em casa, quando tem o dia que todo mundo se encontra dentro de casa, que a mãe vai lá e faz o almoço para receber todos os seus filhos. Às vezes tem um filho mais rebelde que a mãe tem que dar mais cuidado. Aí tem os outros filhos que falam assim: a mamãe gosta mais de fulano, mais de ciclano. Não. Isso está demonstrando o quanto que o Espírito Santo, gente, tudo tem a ver com todas as nossas atitudes aqui na Terra, tem a ver também com o mundo espiritual. Isso significa quando a mãe está lá cuidando daquele filho problemático, orando por aquele filho problemático, o Espírito Santo está lutando por você que está lá no mundo. Às vezes não tem ninguém por você, mas o Espírito Santo está ali, te orientando, te dando luz, te mostrando. Tanto que quando as pessoas, eu estava assistindo um bruxo, quando ele estava lá naqueles terrível, fazendo aquelas coisas dele lá, o Espírito Santo falava para ele parar de fazer aquilo. Para você ver, se fosse assim, o Espírito Santo não estava conduzindo ele. Hoje ele saiu daquela bruxaria, veio para estar adorando a Deus, graças a Deus.
o Espírito Santo vai. Então, a mãe, o Espírito Santo é como eu falei para vocês, o Espírito Santo é como se fosse uma mãe. Ela vai abraçando aquele filho, não importa quem é aquele filho, se já fez muitas atrocidades aqui na terra, mas aquele filho precisa. Ela vai buscar onde tiver, como eu falei, o papel do Espírito Santo aqui é nos consolar, é nos trazer, é nos levar até Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Ela vai fazer de tudo, vamos dizer assim, ela, né, que eu estou dizendo no feminino, ela vai fazer de tudo, o Espírito Santo vai fazer de tudo para levar esse ser, esse indivíduo até na presença de Deus. Tudo que ela puder fazer, ela vai fazer aqui na terra. Mesmo não tendo ninguém por ela, ninguém orando por ela. Talvez você está no mundo perdido, você já fez muitas coisas ruins, mas se o Espírito Santo ainda está te dando, alimentando o seu corpo, o seu espírito, volte para Deus. O Espírito Santo ainda está te dando uma chance, porque enquanto nós vivermos nesse mundo, enquanto nós tivermos vida, o Espírito Santo vai lutar por nós. Nós somos seres espirituais. Você é um ser espiritual. Então, como o diabo ele luta para conseguir seres para os demônios, o Espírito Santo está aqui para lutar, para levar você ao encontro de Deus. Que o próprio Jesus, quando ele fez aquela analogia entre Maria e Lázaro, ele estava nos dizendo, ele estava nos entregando o Espírito Santo. Irmãos, eu espero, em nome de Jesus, que eu consegui, responder essas perguntas para vocês. Que Deus nos abençoe. Eu ia fazer esse vídeo só em 30 minutos, mas eu falo muito. Mas é para que seja bem explicadinho. Eu gosto das coisas bem explicadinhas. E se você ainda tiver alguma dúvida, que você possa mandar pelo WhatsApp. Irmãos, eu não gosto que tem muita gente que fala, pode escrever aqui embaixo, porque fica muitos comentários, porque as pessoas têm muitas... cada um tem sua cabeça, e o diabo ele usa muito, a mente das pessoas. Às vezes o que eu estou falando aqui, você vai contra o que eu estou falando e pode gerar confusão, pode gerar ofensas a alguém. Então, se você tiver alguma dúvida a esse respeito, você manda mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo da descrição do vídeo, para que a gente possa trazer à luz a verdade, porque a nossa vida é conhecer a verdade, a sabedoria. Nós devemos buscá-la como um diamante, algo precioso. Tem gente que corre atrás de dinheiro. Você tem que correr atrás de Deus, do conhecimento, porque o conhecimento é tudo. Você pode ser a pessoa mais estudada do mundo, ter várias faculdades, ter cursos, doutorado, mestrado, ter tudo. Mas se você não tiver o Espírito Santo ali do teu ladinho para te ajudar a compreender o mundo espiritual, eu vou dizer alguma coisa para você. Você não é nada. Porque o conteúdo que você leva para sua vida quando você sai desse mundo é a obediência. É o único conteúdo que você leva. É a obediência à palavra de Deus. Você pode ser a pessoa mais estudada do mundo, mas se você não tiver um conhecimento e você não aderir essa palavra da Bíblia, de Deus, você passou por essa terra inutilmente, como se fosse um nada, um vento que passou e não deixa marcas. É só isso. Mas se você levou alguma coisa para você, você levou aquilo para você também. Você passou, deixou. Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente passa, É tão bonito. Quando você vê quando a chuva cai,
ela cai sobre a terra, cresce, floresce, a mata, dá alimento para muitos animais, alimenta as árvores, né, que as árvores crescem, dá alimento para os animais, nós também somos recompensados. A terra, ela revigora, a terra sempre revigora. E assim é a nossa vida aqui, nós temos que transmitir a verdade, não sermos cegos e desobedientes à palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Precisa de oração? Manda um WhatsApp para mim, tá bom? Eu não vou revelar nada, o seu problema, apenas orar por você. E se for contra tudo o que eu falei aqui, que o Espírito Santo vai trabalhando, moldando no seu coração. Procura, antes de você comentar qualquer coisa, procura conhecer a verdade. Procura ter esse entendimento, esse conhecimento na palavra de Deus. Procura fazer a vontade de Deus, que Ele vai te revelar, tá bom? Antes de falar qualquer coisa, porque até se você for falar alguma coisa aí, você vai estar pecando, pode estar pecando, né? Pode estar fazendo coisas ilícitas e estar contra a palavra de Deus. Mas se você fazer o que eu falo, tá em dúvida do que eu estou falando, não comente nada, simplesmente vai buscar a verdade. E um forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.